Polícia Federal faz mega operação contra desvio de recursos no Rio Grande do Norte e prefeito de Mossoró é um dos alvos da ação. E você vai ver também. Petrobras reduz preço da gasolina para as distribuidoras em 5,2%. E ainda, prova de baliza deixa de ser obrigatória no exame da CNH em 4 estados. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Acabou de virar para 31. Uma ótima terça-feira para você e vamos aos destaques do Redação Hit, primeira edição. A Polícia Federal faz uma mega operação contra desvio de recursos no Rio Grande do Norte. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, está entre os alvos da investigação. A operação da PF pretende desarticular um esquema criminoso de desvio de recursos públicos e fraudes em processos de licitação de saúde no Rio Grande do Norte. São cumpridos 35 mandados judiciais de busca e apreensão no estado. Segundo as investigações, há indícios de irregularidades em contratos de fornecimento de insumos para a rede pública de saúde, envolvendo empresas sediadas no Rio Grande do Norte que atuavam junto a administrações municipais de diversos estados. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, está entre os alvos da operação. A operação tem como base auditorias da Controladoria Geral da União. Os documentos do órgão indicam falhas na execução contratual, inclusive indícios de compra de materiais que não foram entregues, fornecimento inadequado de insumos e sobrepreço dos produtos. As suspeitas recaem sobre empresas sediadas no Rio Grande do Norte que mantinham contratos com prefeituras de diferentes estados, levantando a hipótese de um esquema com atuação interestadual. Os investigados poderão responder por crimes relacionados a desvios de recursos públicos e fraudes em contratações administrativas. E agora a gente fala sobre aquele caso horroroso de violência contra o cão Orelha, porque os adolescentes que são investigados pela morte do cachorro devem ser ouvidos na próxima semana. 4 adolescentes são suspeitos de envolvimento na morte de Orelha, que vivia há mais de 10 anos na região da Praia Brava e era cuidado por moradores e pescadores. A Polícia Civil também identificou 3 adultos suspeitos de envolvimento em ações de coação no curso da investigação. Todos parentes dos adolescentes investigados. 2 dos jovens dos adolescentes suspeitos de envolvimento nas agressões que levaram à morte do cachorro comunitário na Praia Brava, em Floripa, Santa Catarina, devem ser ouvidos então pela Polícia Civil na próxima semana, depois de retornarem de uma viagem aos Estados Unidos. Nesta segunda, uma operação da Delegacia de Proteção Animal e da Delegacia de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em Floripa. Foram apreendidos celulares e outros dispositivos eletrônicos que passarão por análise e devem, aliás, auxiliar no avanço das investigações. Esse caso do cachorro Orelha morto após ser espancado por adolescentes provocou uma revolta, uma indignação social e nos leva a pensar o seguinte: o que leva pessoas, especificamente nesse caso, adolescentes, a praticarem ato de tamanha crueldade? Por serem menores de idade, qual é a penalidade? Vamos conversar agora sobre esse assunto com o advogado Márcio Cafalquio. Doutor, muito bom dia, né? Na medida do possível, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tabata. Bom dia aos telespectadores. Doutor, Tabata, pode falar, desculpa. Como você muito bem coloca, é uma atitude absolutamente lamentável que crianças e adolescentes, né, tenham essa, no mínimo, falta de empatia, né, para não dizer o mais, e tenham cometido esse ato absurdo.
Total. Doutor, eu gostaria de perguntar para o senhor qual que é a punição prevista em lei para os maus tratos a animais. Nós temos aqui, neste caso, Tabata, duas circunstâncias, né? Primeiro, se maiores fossem, né, responderiam nos termos da legislação atualizada em 2020, a chamada Lei de Sanção, e poderiam pegar aí uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Mas, como são menores, eles serão processados e, eventualmente, apenados com uma medida socioeducativa prevista no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, doutor, esse cachorro, ele era um animal comunitário, ele não tinha um tutor formal, né? Era cuidado ali por pescadores, moradores ali da região da Praia Brava. Por lei, isso diminui a gravidade dos atos ou as consequências legais para os agressores? Não, não. O fato de não ter um tutor específico, em hipótese nenhuma, pode ser causa de atenuante de pena. A grande questão, na verdade, é o fato de serem menores e eles, como determina a legislação, terão que ser processados pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Entretanto, nada impede, por exemplo, que por a associação de pescadores ou moradores, ou até mesmo o Ministério Público, entendendo que é necessário que haja a condenação dos pais irresponsáveis numa ação cível, aí sim cível, de reparação de danos morais, eles podem sim, os responsáveis por esses menores podem responder e ter que indenizar ao Estado ou à associação por esses danos morais difusos e coletivos. No caso, esses adolescentes, eles cumpririam alguma medida socioeducativa, então, doutor, é isso? Seria o quê, por exemplo? Pois não. O termo técnico, na verdade, do Estatuto da Criança e Adolescente, quando ele aplica a sanção, a pena, né, que a gente tem no direito penal em relação aos maiores, ela é chamada de medida socioeducativa. Elas vão de advertência, elas vão de algumas obrigações que podem ser impostas aos menores que deverão ser fiscalizadas, até um período de internação, caso o Ministério Público e o psicólogo forense ali indique ao juiz que é necessária a segregação a fim de que haja esse momento de reflexão. Doutor, diante desse caso, né, sempre vem aquele debate sobre as leis brandas, ineficazes com relação à violência contra animais, né? Por que a legislação brasileira ainda atribui um valor menor à vida animal? E aí eu queria te perguntar uma outra questão que é, diante da repercussão, né, desse caso e de tantos outros absurdos de violência, de maus tratos a animais, a mobilização popular, na sua análise, pode ajudar a mudar essa lei, a agravar a penalidade e talvez até não só para maiores de 18 anos, mas também rever deixar de forma um pouco mais dura as medidas socioeducativas para crimes cometidos por menores? Tabata, essa é uma grande... A pressão popular é fundamental, né? No sistema atual que nós temos, quem legisla, quem é responsável pela legislação é o nosso Congresso. E o nosso Congresso, de fato, ele é sensível a essa pressão popular. Entretanto, a gente volta à questão constitucional de que o menor ele não responde pelo Código Penal. Então, nós precisamos, na verdade, que o nosso Congresso, que o nosso deputado, que o nosso senador, talvez busque, né, uma alternativa constitucional, não só para a questão de maus tratos, como outros
crimes que são cometidos por menores com requintes de crueldade, com efetiva barbárie, né? No Código Penal, por exemplo, nós temos a distinção, né, do crime quando é cometido com violência e grave ameaça e não. Né? Então, talvez essas circunstâncias que já existem no arcabouço legal poderiam ser utilizadas para que o legislador pudesse, talvez, enfrentar como maior fosse ou não o caso do menor de idade. Doutor, esse caso é realmente chocante, né? E é extremamente importante esse ponto que o senhor trouxe para a gente. No caso, então, estamos em ano de eleição, é mais um assunto importantíssimo, né? Para que a gente possa pesquisar na hora ali de depositar a confiança, o nosso voto em determinados candidatos, para que a gente possa ver se esses candidatos, eles têm algum projeto para mudar esse tipo de lei? Tem algum projeto para talvez ampliar a consciência das pessoas, né, com relação à vida animal? Porque, de fato, quando a gente olha ali, né, doutor, faz aquela pesquisa, estou falando aqui como leiga no assunto, mas a gente compara a penalidade para quem comete crime contra um animal, é muito pouco. Né? Nós tivemos ano passado, em meados de agosto, o caso de um cavalo que foi o agressor, ele cortou as patas do cavalo ainda vivo. Então, assim, a gente vê esses casos e fala, meu Deus, não é nada, vai cumprir 3 anos de reclusão, às vezes nem isso, pagando cesta básica, cumprindo medidas socioeducativas, mas e depois? Ele pode cometer isso de novo, né? E é um ciclo de violência imparável. Você aborda com absoluta propriedade, Tabata. Veja, a falta de empatia, né? Porque o agressor ali parece que não enxerga quer seja no cavalo, quer seja no cachorro, uma vida, né? Ele trata aquilo como um ser inanimado e comete as maiores atrocidades, né? Então, de fato, e talvez essa consciência política não seja necessária, né? De que no momento em que formos votar, efetivamente analisar a vida pregressa do candidato, verificar quais são as propostas daquele candidato, né? E se há identidade, se efetivamente, de alguma forma, aquilo nos representa, né? E parar com essa história de votar no fulano porque ciclano pediu, ou porque acha bonito, ou acha feio, ou engraçado, né? Então, nesse momento que nós nos deparamos com essas questões, é que nós percebemos quão importante é efetivamente o momento do voto, né? Porque são, sim, os nossos deputados e senadores responsáveis pelas alterações legislativas. Sem elas, na verdade, nós ficamos aqui na crítica vazia contra o judiciário, porque o juiz efetivamente está de mãos amarradas. Ele só pode apenar, ele só pode condenar de acordo com a legislação vigente. Com certeza, doutora. Olha, fica aqui a reflexão, né? Um alerta para todo mundo nesse ano. Doutora, olha, muito obrigada pela participação aqui conosco ao vivo no Redação HIT Edição Manhã, para nos esclarecer, então, por meio da legislação, né, quais as consequências, a sua análise sobre esse caso horroroso. Muito obrigada, doutora. Espero falar contigo numa próxima oportunidade e para, né, quem sabe trazer aqui uma mudança na lei, uma notícia boa, né? Obrigada, doutora. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Muito obrigado, tá? Muito obrigada. Nós acabamos de ouvir o advogado Márcio Cafalquio. E veja a seguir, prova de baliza deixa de ser obrigatória no exame da CNH em 4 estados. E antes do intervalo, vamos abrir a nossa câmera ao vivo em Camaçari, Bahia. 28 graus neste momento. Redação HIT volta já.
E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. No início da tarde de ontem, o governo federal confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma ligação com o presidente americano Donald Trump. Lula combinou uma viagem à capital Washington, mas não confirmou se vai participar do Conselho da Paz feito por Trump. A ligação, que não teve mais detalhes revelados, ocorre em um momento em que os dois países negociam alternativas para reaproximar suas posições políticas e econômicas. As equipes de ambos os presidentes afirmam que continuam trabalhando para buscar soluções conjuntas nos próximos meses. E agora a gente muda de assunto. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a solução imediata e efetiva para 2 vazamentos em reservatórios da Vale, que aconteceram em menos de 24 horas em Minas Gerais. O incidente aconteceu no mesmo dia em que a tragédia de Brumadinho completou 7 anos. Em menos de 24 horas aconteceram 2 vazamentos em Minas da companhia que operam na cidade. Procurada, a Vale afirmou que ambos já foram contidos e que as ocorrências não têm relação com as barragens da empresa na região. A Prefeitura de Congonhas informou que mais de 200 mil metros cúbicos de água cheia de minérios saíram da região, alcançando o córrego Goiabeiras, que abastece o rio Maranhão. Nenhuma comunidade foi diretamente atingida pela lama, mas, segundo a Prefeitura de Congonhas, houve vazamento de 263 mil metros cúbicos de água turva que continha minério e outros materiais do processo de beneficiamento mineral, gerando impacto ao meio ambiente. Por meio de um ofício, a Prefeitura de Congonhas, na região central de Minas Gerais, determinou a suspensão do alvará de funcionamento da Vale de forma temporária. Já em Ouro Preto, a gestão do município informou que a ocorrência se deu em área rural, afastada do centro histórico, em um local pouco populoso. A administração de Ouro Preto disse ainda que, apesar de não haver vítimas, o extravasamento provocou danos na Companhia Siderúrgica Nacional, gerando alagamento de áreas da empresa, como o almoxarifado, os acessos internos, as oficinas mecânicas e a área de embarque. No ofício encaminhado à Agência Nacional de Minas, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cobrou uma solução efetiva para o problema e destacou a interdição da operação, se preciso for, para garantir a segurança das comunidades locais e a proteção do meio ambiente. Silveira determinou ainda a abertura de processo para a apuração das responsabilidades e o acionamento dos órgãos federais, estaduais e municipais competentes para a fiscalização e eventual penalização da empresa. O extravasamento de água da cava da mina de Fábrica está sendo apurado também pelo Ministério Público de Minas Gerais. Os incidentes acontecem no mesmo período em que se completam 7 anos do rompimento da barragem em Brumadinho e que as buscas foram encerradas. Um dos maiores desastres ambientais do país deixou 272 pessoas mortas e 3 vítimas ainda seguem desaparecidas. Até agora, ninguém foi punido. A Petrobras anunciou uma redução no preço da gasolina vendida às distribuidoras. Com isso, o valor passa a ser, em média, de R$ 2,57 por litro. A medida começa a valer nos próximos dias e pode impactar o valor pago pelos consumidores nas bombas dos postos. O preço da gasolina vai reduzir em 14 centavos por litro, passando a custar, em média, R$ 2,57 por litro. Essa será a primeira redução do ano promovida pela petroleira, mas não é a primeira nos últimos meses, já que a companhia já vinha ajustando os valores com base nas condições de mercado e nos custos internacionais, em uma tentativa de reduzir o impacto nos preços internos dos combustíveis, com a última redução de valores realizada em outubro. Caso a redução anunciada pela Petrobras chegue primeiro às distribuidoras, o reflexo direto nos preços nas bombas ainda não é imediato. Isso porque o preço final pago pelos consumidores inclui impostos federais como o CID, PIS/PASEB e COFINS, o imposto estadual como o ICMS, onde a alíquota varia de acordo com cada federação, custos de distribuições e margens de lucro de postos, fatores que podem influenciar no repasse da redução nos valores das bombas. Já o preço do diesel não deve mudar e deve se manter inalterado. Isso porque, de acordo com a Petrobras, a redução acumulada no valor do diesel, considerando a inflação, é de mais de 36% desde o ano de 2022.
As agências do INSS em todo o país estarão fechadas de quarta a sexta-feira para atendimento presencial. Atenção! No período, estão programadas melhorias nos sistemas previdenciários da Dataprev, a empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social. Vale lembrar que os canais remotos de atendimento, como o Meu INSS e a Central Telefônica 135, vão funcionar normalmente até o dia 27 e depois ficam indisponíveis. Segundo o Instituto, a medida é necessária para a modernização dos sistemas e assegurar mais segurança e eficiência dos serviços. A baliza, que é motivo de trauma de muitos motoristas, vai deixar de ser avaliada na prova prática para tirar a carteira de habilitação. Essa é uma das mudanças aprovadas em 4 estados. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo aprovou algumas alterações para a prova prática para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. As novidades incluem o fim da baliza, que é o estacionamento dentro de uma área demarcada por estacas. Agora, mesmo sem a baliza numa área demarcada, o candidato ainda deve estacionar o carro na rua, próximo ao meio-fio, pelo menos uma vez durante o trajeto da prova. Motivo de preocupação e nervosismo para muitos candidatos, o teste de baliza existia desde a década de 1980. O Detran informa ainda que, sem ela, o exame passa a concentrar a atenção no percurso e na circulação do veículo, como conversões à esquerda e à direita. Outra mudança adotada pelo Detran é a autorização para usar carros automáticos, que já é uma realidade para muitos condutores no Brasil, durante o teste prático nos mais de 500 locais de prova em todo o estado, tanto para a renovação quanto para quem vai tentar a primeira habilitação. Antes, isso só era possível para candidatos que precisavam de algum tipo de adaptação veicular. A mudança reconhece a crescente presença desse tipo de veículo na frota brasileira e amplia as possibilidades para os candidatos, respeitando os critérios técnicos já adotados nos exames. As informações oficiais sobre o novo modelo, regras e orientações estão disponíveis na página da CNH Paulista do Detran. As mudanças entraram em vigor na segunda-feira e as medidas são seguidas por outros 3 estados: Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra novamente amanhã, quarta-feira, às 11h30 em ponto. Um ótimo dia para você.